Meu pai ficava o dia inteiro ausente, trabalhando. Viajava muito, às vezes passava dias fora de casa. Aparecia lá pelas 8 da noite, cansado, sujo, mas sorrindo. Quase sempre chegava fedendo a suor. Tinha que descarregar mercadoria pesada. Eu e meu irmão gostávamos de nos sentar ao seu lado enquanto minha mãe servia o jantar. Ela esquentava a comida, em banho-maria, e ele ia comendo pão com azeite, perguntando pra gente como estávamos indo na escola. Contava sobre o trabalho, e quando minha mãe não estava por perto, perguntava se lá embaixo já estavam crescendo pelos. Depois que comia, sentava-se ao lado de minha mãe no sofá. A gente ficava até às 9 horas, ligados na TV e na prosa deles. Mais estudantes haviam desaparecido, era um falso milagre econômico, o homem tinha mesmo chegado à Lua. Era bom ver aqueles dois se querendo, nós ali juntos, uma família. Assim eu queria que fosse, sempre. Mas de repente, já pra cama, o pai dizia. E dali em diante não tinha mais conversa, nem programa para a criança ver. Numa manhã de sol, aconteceu comigo e com ele uma coisa, dessas que a gente não fala nunca mais. Mesmo depois de muitos anos, aquilo fica em segredo. Eu estava de férias, jogando bola com meu irmão no quintal, quando ouvimos ele chamar. Falou se a gente não queria ir junto com ele trabalhar, já que não estávamos fazendo nada mesmo, ia ser rápido. Eu logo pensei que minha mãe devia ter ficado falando que passávamos o dia desarrumando a casa e que as nossas férias eram um tormento dela e, portanto, que carregasse a gente com ele. Meu irmão disse que ia ajudar o tio Zezo a consertar o telhado lá na casa dele. Eu falei, eu vou. Gostava de sair com meu pai. Ele ficava o tempo todo entrando e saindo de armazéns. Subimos na perua Kombi e meu pai gritou, vamos voltar pro almoço. Minha mãe abanou a mão. Sabia que ele prometia, mas nunca chegava na hora. Deu a partida e falou que íamos num armazém, que não demoraríamos nada. Falou que a mãe dizia que eu estava muito quieto. Saía aos sábados sozinhos, não me juntava com amigos. Então perguntou se eu tinha brigado com algum deles, se alguém tinha me zombado, e por isso eu me isolara. Engoli seco. Eu gostava de falar besteira com meu pai. Ouvir o jogo do Corinthians com a orelha pregada no rádio, gritar filho da puta quando alguém se zanga ou quando o atacante perdia o gol. E aqueles assuntos me incomodavam. Meio gaguejando, eu disse que não. Eu gostava mesmo de andar sozinho pelas ruas e às vezes me encontrava com o Paulinho, o Lucas, e a gente ia tomar uma Coca-Cola no bar do Ponto. Ele podia perguntar para o seu Mané, que era conhecido dele. Meu pai sorriu. Satisfeito. Seus olhos faiscaram e ele tornou a dizer que, se fosse qualquer problema com um amigo, ele podia contar. O sol das 11 da manhã batia no vidro da Kombi. Passamos pela igreja matriz, pela sorveteria na rua 15 e quando chegou numa esquina, meu pai estacionou. Vamos lá, ele disse. Em meia hora a gente resolve o negócio. Desceu, abriu a porta de trás, remexeu algumas mercadorias que estavam ali espalhadas, pegou a bolsa e fechou a porta. Eram secos e molhados muito velho, com largas portas de madeira, um casarão escuro, e na hora eu gostei, porque era meio estranho. A gente entrou e todo mundo acenou para o meu pai. Os homens o cumprimentaram com abraços fortes e tapas nas costas que estrondavam. Meu pai pediu um guaraná para mim e uma caracu para ele. Eu peguei o guaraná e fui circular pelo armazém. Tinha um monte de coisas que eu gostava. Mastigar amendoim cru, cuspir arroz fazendo pontaria, mexer nas ferramentas e nos chapéus. Os homens estavam tratando de negócios e eu fiquei longe para não atrapalhar. Já tinha ido com meu pai a muitos lugares e sabia que quando ele queria falar de negócio, não gostava que eu ficasse por perto pedindo isso e aquilo. Os secos e molhados era um mundo, enorme. Eu me perdi lá dentro. Gostei de circular de um canto a outro, mas já tinha quebrado um vaso, roubado um punhado de quirela para dar às pombas, tinha lido os rótulos de uma porção de produtos e a conversa lá não terminava. Percebi que as vozes se alteravam e escutei a do meu pai apertada, mais baixa que as outras. Não sei porquê,
Em vez de ver o que estava acontecendo, me escondi atrás das prateleiras e tentei ouvir o que eles diziam. Não entendi nada, mas pelo tom da conversa, percebi que meu pai estava triste. Os homens gargalhavam, assobiavam e não ouvi ele dizer mais nada. Andei devagar, espreitando ao redor dos sacos de açúcar e vassouras de piaçava, e vi meu pai encolhido, o sorriso longe de seus lábios. Então senti que os homens estavam zombando dele. Me deu uma coisa por dentro. Tive vontade de quebrar os vidros e chutar as latas que vi pela frente. O dono do armazém, cigarro pendurado na boca, sorriu, anotou qualquer coisa num saco de papel e enfiou a caneta na orelha. Tinha uma cara feia e, ao mesmo tempo, me deu raiva e dó dele. Vivia no meio daquele lugar que fedia sabão e fumo enrolado e, na certa, estava querendo passar a perna na gente. Os outros homens coçavam o saco, bebiam pinga, comiam salsicha e arrotavam. Eu pensei, esses caras vão passar mal comendo essas porcarias. Mas então, eu fui junto do meu pai. Até pensei que ia ralhar comigo, mas ele me abraçou e não disse nada. Os homens silenciaram e logo começaram a discutir futebol. Devolvi a garrafa de guaraná do balcão e olhei com raiva para o dono. Acho que o homem percebeu, porque ficou sem graça. Meu pai disse, vamos, está na hora, e pagou a conta. O homem ainda falou que não dava dessa vez. A mercadoria não era boa, que se ele compreendesse. Saímos. Antes de chegar na Kombi, olhei de rabo de olho e vi, surpreso, que meu pai estava chorando. Na hora eu achei que seria melhor não olhar. Até procurei fingir para ele se controlar. Eu senti que ele se envergonharia se eu percebesse. Andamos depressa, a grande mão dele no meu ombro, num toque leve, um carinho resignado, como quem não quer nada. Fiz que estava atento ao movimento das ruas, mas vi a dor cobrindo o rosto dele quando o sol cintilou nos seus olhos.